Eu fiz uma pregação para hoje, e daí no meio da pregação, eu vi que era um assunto muito profundo, muito intenso. Eu resolvi fazer uma série da batalha na mente. Amém? De nós trabalharmos aquilo que hoje todos nós aqui já vivemos um dia, que é uma batalha na nossa mente. O engraçado é que quem nos dotou, quem nos deu a capacidade de ter uma mente, de pensar, foi Deus, que nos fez a sua imagem e semelhança. Qual é a única diferença de nós para as outras criaturas da criação? Uma das maiores diferenças, senão a capacidade de pensar. Mas Satanás usa isso para muitas vezes nos levar para lugares de prisões. O texto de 2 Coríntios, capítulo 10, versos 3 a 5. Quem trouxe Bíblia hoje aí? Levante tua Bíblia, quero ver. Amém, amém. Glória a Deus. Se não tem, tem lá na central, vai comprar. Porque embora, olha o que esse texto diz, Paulo, ele foi um dos caras mais pensadores do Evangelho. Ele diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Diga comigo, destruir fortalezas. Anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Durante essas semanas eu vou destrinçar este texto com vocês, amém? Então domingo que vem nós vamos trabalhar sobre batalha na mente, no outro nós vamos trabalhar sobre batalha na mente, no outro também, até a gente ser liberto das fortalezas, dos sofismas e dos ataques espirituais na nossa mente, no nome de Jesus. Você aqui da Palavra Church vai ter uma mente sarada, em nome de Jesus. Eu tenho me perguntado há algum tempo já, quem caminha com a gente há algum tempo, já ouviu essa minha pergunta? Algo que eu faço para Deus é: o que muda o homem? O que muda o homem? Quando eu vejo uma pessoa complicada, que é crente, eu louvo a Deus. Sabe aquela pessoa complicada, irmão? Quem aqui conhece uma? Mas ela é crente, ela acredita em Jesus, ela toma ceia. Sabe, eu louvo o Espírito Santo pela obra na vida daquela pessoa, porque não é fácil mudar o homem, porque não é fácil entrar na mente de uma pessoa e convencê-la de uma verdade. Não é fácil, é difícil. Então a mudança de uma pessoa é algo muito especial, é muito complexo. Mas a mudança, ela é um exercício onde a mente se rende ao agir do Espírito Santo. Amém? Segundo Paulo nos escreveu em Romanos 12, deixa eu te fazer uma pergunta. Em Romanos 12, Paulo nos escreve que para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o que tem que acontecer? Renovar a mente. Ele não diz renovar a fé. Ele não diz renovar a oração. Eu tenho que renovar a minha mente.
para que eu experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E veja, quando a Bíblia está dizendo boa, perfeita e agradável, são 3 qualidades, mas você não pode viver elas separadas. Eu só quero viver a boa, perfeita vontade de Deus, agradável não. Ou eu só quero viver a agradável e a boa não. Não se trata de 3 coisas separadas, são 3 dimensões da mesma coisa. Quando você tem uma mente renovada, existem 3 dimensões que você vive: a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Agora eu digo para você, a vontade de Deus, ela se divide em 3? A vontade de Deus, ela se divide em 4, em 5? Não, mas a manifestação de Deus, ela atinge todas as áreas da tua vida. Quando você tiver uma mente renovada, você vai ter uma vontade boa de Deus se estabelecendo em você. Você vai ter uma vontade perfeita de Deus se renovando em você. Você vai ter uma identidade de Deus. Então muitas pessoas, no entanto, a gente vive um tempo, TikTok, Instagram, a gente nunca teve tanta informação, mas a gente nunca foi tão miserável de conhecimento. A gente tem informação, mas a gente não tem conhecimento. Tem gente na internet vendendo curso de como costurar, vendendo curso de como ler a Bíblia. Irmão, pega um crente antigo, se ele precisava de curso para ler a Bíblia, 100% online, 100% gratuito. Vem para Masterclass, não sei das quantas, para aprender coisa que você já devia saber fazer. Mas sabe por quê? Porque as nossas mentes estão aprisionadas. Uma fortaleza é uma área aonde nós somos mantidos cativos, em prisão, devido a determinado modo de pensar. Existem padrões de pensamentos que mantêm você em prisões, em fortalezas. Olha o que o Paulo está dizendo aqui: porque as nossas armas da nossa milícia não são carnais, sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Pensa numa fortaleza. Talvez seu casamento não vai para frente, sua vida espiritual não vai para frente, sua vida ministerial não vai para frente, porque você entrou dentro de uma fortaleza. E Paulo não só fala de fortaleza, mas ele fala de sofisma. O que é um sofisma? Sofisma é um argumento. Quem vai ler comigo aqui? Vamos no 3, a gente vai ler junto para você. Vamos lá, quinta série. 1, 2, 3. Argumento ou raciocínio deliberadamente enganoso, com aparência de verdadeiro, com o objetivo de enganar alguém. Argumentação astuciosa, com a intenção de induzir alguém ao erro. Sofismas. Rapaz, estou com um problema no casamento. Por que você não separa? Tem um amigo meu que separou, está feliz da vida. Botou a mulher para correr, está feliz da vida. Então não tinha filho, né, irmão? Porque tem pensão. Porque tem mulher, irmão, que se ela é ruim sendo tua atual, imagina ela ex. Vigia na terra, para não piorar a situação, irmão, porque depois vem 7 demônios pior. Se você diz, minha mulher é ruim, pensa ela como ex. Brincadeira. Mas existem pessoas que acreditam em mentira e inspiram você a acreditar em mentiras. Sofisma. Algo que parece bom. A Bíblia fala isso, Provérbios diz que há caminhos que para o homem parecem bom, mas o final é de morte. Por que alguém entra no mundo das drogas?
Porque pareceu bom, em algum momento pareceu bom. E a pessoa foi. Mas é um caminho que leva a um sofisma. Alguém enganou aquela pessoa. Alguém fez um sofisma. Aquela pessoa acreditou, caiu. E agora o resultado veio. A colheita veio. Presas. Os pensamentos presos em sofismas. Então a gente vê aqui dois tipos de ataque na nossa mente. A primeira é a fortaleza, que nos mantém presos em pensamentos erráticos, em comportamentos errados. Você sabe aquela pessoa que está 30 anos na igreja e nunca evoluiu, nunca serviu, não vai. Eu sempre dizia para minha mãe, quando eu estava pastoreando com eles, quem é do direito aqui sabe que o contrato, qualquer contrato, né, Stephanie, ele pode ter um vício redibitório, né, que a gente diz. O vício redibitório é aquilo que pode anular o teu contrato. Tu fez o contrato, assinou, foi no cartório, tudo, mas ele tem um vício redibitório. E aquilo ele pode anular judicialmente toda a tua negociação. Aí eu dizia para a mãe assim, às vezes o pai e a mãe diziam, poxa, mas tal pessoa não desenvolve no ministério, ele tem vício redibitório. O que é um vício redibitório? É uma fortaleza da mente. É um vício oculto no contrato, um vício oculto na pessoa. Há portas, fortalezas. Eu não estou falando de pecados, pense. Eu não estou falando só de pecados. Eu estou falando de estrutura de pensamento mesmo. Sabe, às vezes a pessoa não toma posse daquilo que Deus está falando. Deus diz, você vai conquistar. E você supervaloriza os gigantes da tua vida, ao invés de supervalorizar a palavra de Deus. Números capítulo 13, ou 12 mais 1. Números capítulo 12 mais 1. Deus diz, a terra é de vocês, vai, entra, porque eu estou dando a terra para vocês, ela é boa, ela é agradável, vocês vão chegar lá, vão detonar com tudo, a terra é de vocês. Ora, se Deus disser que algo é de vocês, quem aqui vai duvidar? Ninguém. Aí o povo chega na terra, vê os gigantes, tinha gigantes, amém? Tinha gigantes. Aí o que o povo volta? Os príncipes, os guerreiros, aqueles caras empoderados, musculosos, da academia, chegam diante de Moisés chorando. Aí Moisés olha para aquele bando de homens chorando. Mas o que está acontecendo aqui? É que tem gigante, e eles são grandes, e eles vão nos comer como pão. Você está supervalorizando o gigante, dizendo que ele vai te comer como pão, sendo que Deus já liberou uma palavra dizendo que a terra é sua? Qual é a fortaleza que você entrou e não está conseguindo sair? Olha o que eles disseram para Moisés: nós perto deles somos como formiga. Filhos de Deus, herdeiros da promessa, saíram do Egito, Deus os levou com mão forte até a porta da terra e disse vai, só faltou Deus empurrar, vai. E eles olham para o gigante, valorizam o gigante, dizem que o cara é forte, bonito, alto, vai comer eles como um pão. E você, filho de Deus, eu sou uma formiga. Fortalezas da mente, que você entra durante todo o dia da semana, você se vê como uma formiga. Pastor, domingo à noite foi uma bênção, levei, olha, foi bênção. O culto de domingo foi uma bênção, o pastor liberou uma palavra. Chega segunda, 8 horas da manhã, você se sente uma formiga no trabalho, você se sente uma formiga em casa, você se sente uma formiga. Sabe, Satanás vai vir de novo para colocar você em fortalezas, para prender você em fortalezas. Mas você tem que aprender que o pensamento quem te deu foi Deus. O autor da vida te capacitou para você vencer. O que Paulo está dizendo aqui? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim
poderosas em Deus. Quem aqui tem armas poderosas em Deus? Poderosas em Deus para destruir fortalezas. E destruir não é chegar, olhar e passar de largo. Destruir é pegar aquilo. Eu não vou fazer isso com o data show porque é caro. Não vou fazer com nada aqui, aliás. Mas é você pegar, destruir, é você pegar aquela fortaleza e quebrar ela no meio da perna. Posso usar, pastora? Muito obrigado. Está aqui a tua fortaleza, irmão. A fortaleza da tua mente. O que o texto está dizendo? As nossas armas, elas são poderosas em Deus para ignorar as fortalezas, para passar de largo das fortalezas, para não se envolver com as fortalezas, não, para pegar as fortalezas e quebrar no meio e dizer: isso aqui não me domina mais, porque eu sei quem eu sou em Deus. Eu tenho uma identidade em Deus. Não é o Covid que é pandemia, não. É a falta de identidade que está sendo uma pandemia. É gente andando que nem cachorro, gente vivendo que nem bebê. Isso lá nos Estados Unidos e na Europa, que são tudo doido, tem dinheiro para isso. Mas aqui no Brasil a gente não chega nesse nível. Mas a gente vai com uma estrela de TV. Eu estava vendo um apresentador, que eu não vou falar o nome porque agora o culto é gravado, eu não quero ser processado, que eu não vou ter dinheiro para pagar ele. O cara é casado, o cara tem filho, tudo. Mas há tempos atrás disse que, porque eu já tive relacionamento gay, porque isso, porque aquilo. Por quê? É um sofisma para ele ganhar popularidade. E muitas vezes você aqui se envolve no pecado, tendo a referência daquela gente que está lá, que usa de argumentos para ganhar popularidade. Mas ele tem mulher, ele tem filho, tudo certinho. Mas ele diz para você que não. Para quê? Para continuar tendo audiência. O comercial de cerveja nunca vai ser chato. Por quê? Porque ele quer que você tenha a ideia de que se eu tomar a cerveja, eu vou me divertir. Mas ele quer te enfiar numa fortaleza. Está entendendo? Uma fortaleza da mente. Deus nos dotou de mentalidade. Então coloque a mão na sua cabeça e diga: a minha mentalidade é sarada, porque quem me deu foi o meu Deus. Amém? O jardim quem deu ao homem foi Deus. Quem corrompeu o jardim foi o homem. Então Deus te deu uma mente poderosa, renovada, transformada. Agora você tem que cuidar desse solo, porque a mente ela te paralisa. Ela pode te jogar para uma zona de prisão mental, que Paulo já nos disse que é uma fortaleza. Às vezes a gente acredita em mentiras. Esses dias eu estava lá na casa da mãe, e a porta da cozinha, ela não fecha normal, tem que chavear para ela poder fechar. Porque a porta normal você fecha e depois chaveia. Mas lá da casa do pai e da mãe não, tem que chavear, porque senão ela abre. E para o Antônio não ir para fora, eu chaveei e ele vinha, queria sair. Eu disse: não senhor, está fechada, não vai sair, em nome de Jesus, fica aí. Aí ele veio 3, 4 vezes, aí depois ele saiu e eu fiquei com pena. Aí eu abri a porta. Só que para minha surpresa ela não abriu, ela ficou como ela estava. O defeito que ela geralmente tem não se manifestou. O demônio ali não se manifestou. A porta ficou aberta e ficou ali. Ele veio de novo. E ele começou a chorar para mim, para eu abrir a porta. E eu não falei nada. E naquele momento o Espírito Santo começou a falar comigo: a porta está aberta.
mas você criou uma prisão nele dizendo que ela não está aberta. Ele podia pegar a maçaneta e abrir, mas ele acreditou em mim que estava fechado. E Satanás faz muitas vezes isso com você através de sofismas. A porta está aberta para você conquistar, mas você acreditou nas limitações que um dia alguém falou. Você acreditou que não tinha capacidade. Você acreditou que não era ninguém. Você acreditou que não tinha dom. Você acreditou que não ia dar certo, quando Deus está pondo uma porta diante de você que está aberta. Você só tem que acessar, abrir, entrar e se posicionar no teu propósito. Então hoje eu quero trazer à luz de forma rápida algumas verdades sobre fortalezas espirituais da mente. A primeira delas é uma pergunta: é possível que um crente tenha uma mente aprisionada? Sim. 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 A teologia da graça, hoje muito comum no nosso meio, na internet também, ela diz que Jesus já venceu tudo, que você já é crente, já tem tudo, já tem o paraíso. Cara, na teoria é uma beleza, mas na prática ela não se confirma. Por quê? Porque não é verdadeira. A graça, ela é um instrumento para você não pecar, uma força sobrenatural de Deus para você não se manter em fortalezas do pecado, amém? Então a graça te dá força. A graça no grego é uma ajuda, um respaldo que Deus te dá para você ser livre, não um antídoto para você pecar sem culpa. Não é isso. Então o crente pode ter, um cristão ou um crente evangélico pode estar em prisões mentais, fortalezas mentais? Pode. Existia uma igreja no século I chamada Laodiceia, lá na Turquia, e ela era muito rica. Laodiceia tinha uma universidade. Laodiceia produzia colírio que ninguém produzia. Naquela época, Laodiceia produzia. Laodiceia produzia linho finíssimo. Ela ficava a 14 quilômetros de uma cidade chamada e lá vem a memória, Pamukkale. Agora veio, reconectou a internet. Pamukkale é uma cidade que fica a 14 quilômetros e tem águas termais. Então quer dizer, Laodiceia era rica. E os crentes de Laodiceia, no primeiro século, a igreja de Cristo em Laodiceia estava se achando por cima da carne seca. Somos autossuficientes. Somos de uma região mais rica da Turquia. Nossa água termal é uma beleza, nosso colírio. Eles achavam que estavam indo muito bem espiritualmente. Zero bala. E aí, irmão, como é que está a tua vida espiritual? Ô pastor, tá nota 10. Aí Jesus resolve mandar uma carta para essa igreja, usando a vida de João. Apocalipse 3:17. E olha o que Jesus diz. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Vocês são pobres, vocês são cegos e vocês são nus. Jesus estava fazendo alusão a tudo que eles tinham de fortaleza. Nós temos o melhor colírio, vocês são cegos. Nós temos o melhor linho, vocês são nus. Nós temos dinheiro, vocês são pobres. Por quê? Porque
Porque vocês estão em fortalezas espirituais. Era uma igreja, gente. Aí Jesus continua: eu vou dar um conselho para vocês. Eu aconselho vocês que de mim comprem ouro refinado no fogo. Tem que ter fogo, irmão. Tem que ter fogo. Sabe por quê? Porque não existe crente dentro de fortaleza espiritual com fogo. Todo crente com fogo já saiu da fortaleza, já está livre. É por isso que a igreja é batizada com fogo. É por isso que nós somos refinados no fogo. Por isso que a gente passa pelo batismo do fogo. Fogo. O fogo te refina. O fogo tira impurezas. O teu ouro tem que ser refinado no fogo. Não basta ser um ouro qualquer. Ele é refinado no fogo. No fogo da vida. No fogo do luto. No fogo do problema. No fogo da decepção. É no fogo. Quando a gente vê alguém que não passou problema nenhum na vida, o que a gente diz? Ah, isso aí é bundinha, não tem maturidade. Agora, quando a gente vê alguém que passou pelas resistências da vida, pega alguém aí mais velho aí, ó. A gente tem aqui na igreja 60, 70 anos, vê o que essa gente já passou, irmão. Foram muitas vezes refinados no fogo da vida. Então eu te dou um conselho: que de mim compre ouro refinado no fogo, e daí sim você vai se tornar rico, porque o fogo vai te trazer maturidade. Compre roupas brancas, fala de santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus. Não adianta. Não adianta querer vir com teologia do banquinho, com teologia do YouTube, não adianta, irmão. Não adianta. Sem santidade ninguém verá a Deus. Ah, mas o meu amigo faz, problema dele. O teu outro faz, problema dele. O pastor faz, problema dele. Salvação é individual. Não use o pecado do outro para justificar o teu. Assume o teu. Porque na hora da bênção, você não vai querer compartilhar, vai? Ah, o pastor também pecou, eu também vou pecar. E na hora que você ganhar uma BMW, ela também é minha. Não, pastor, bênção não se compartilha. Então exemplo de pecado também não se compartilha. Vigia, crente, vigia. Adolescentes estão altamente pornográficos, trazendo maldição para as suas gerações. Portas abertas na pornografia que estão entrando e deixando adolescentes e jovens presos mentalmente, em fortalezas espirituais, pelo prazer. E o cérebro disse: que gostoso, faz de novo. E você acreditou no seu cérebro, você acreditou em um nervo de 5 centímetros com a espessura de um lápis. É isso, doutora? Doutoras? Que está aqui na base do nosso cérebro, algo reticular. Termina o nome reticular. Eu vou trazer mais semanas que virão. E é este membro que faz o filtro. E cada vez que você pensa repetidamente ou faz algo repetidamente, ele cria uma via neural. Ele cria uma via expressa para você chegar mais rápido no cérebro. Está entendendo? Então, se você é uma pessoa pessimista, ele cria vias expressas de pessimismo. Se você é uma pessoa pecadora, ele cria vias expressas de pecado. E quando você se sentir entediado, se sentir preocupado, não tem nada para fazer, o que você vai fazer? Pegar o celular e voltar para o pecado. Porque ele vai dizer, o cérebro vai te dizer: que gostoso, volta para isso, volta para aquilo, que aquilo lá estava bom. E você vai.
Por isso que a Bíblia diz que o espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. Laodiceia achava que tinha tudo, mas não tinha nada. Eles estavam aprisionados numa mentalidade totalmente desconectada da vontade de Deus. Totalmente. Crentes que levam a vida ministerial aqui na igreja de qualquer jeito. Não estou falando dos nossos voluntários, que eles são uma bênção, mas muitas vezes negligencia. Não preciso ir, Jesus não está em igreja, pode qualquer coisa. Não, eu adoro em casa. Vai nessa, irmão, vai nessa. Vai ver onde tu vai parar. Vai, pode ir. Vai ver onde tu vai parar. Numa fé fria, inoperante, e vai viver de pinico para Deus. Me dá, porque não tem autoridade. Está entendendo? Aí quando vem uma doença, corre para o joelho, para ver se Jesus vai responder. Tem depósito de oração aí, ou essa é a primeira? Aí Jesus vai dizer: rapaz, estou reconhecendo essa voz, faz tempo que tu não aparece, hein, irmão? O que pedes hoje? Eu peço saúde, eu peço isso porque eu vou na tua casa. Eu contribuo 2 pila. Tá bom. Você pensa que está por cima da carne seca? Eu quero dizer para você que você tem que comprar ouro refinado no fogo primeiro. Você pensa que está... oh meu Deus, semideus. Pensa que está com o rosto brilhando que nem Moisés. Eu quero dizer que você tem que comprar a roupa branca da santidade. E quando comprar essa roupa, vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos para poder enxergar. Mas a gente é que faz colírio, mas o que tu faz não está surtindo efeito. Eu tenho o colírio para te dar. O que eu faço? Segundo, para a gente terminar, fortalezas muitas vezes estão escondidas em argumentos. Fortalezas espirituais. Você já viu alguém fazendo algo errado para justificar e diz que a outra pessoa faz a mesma coisa? Quem aqui já viu? Acabei de falar isso. Pessoas querem justificar o seu pecado com o pecado do outro, está presa numa fortaleza, como se o pecado do outro justificasse o meu. Pastor, mas o fulano fez, e ele é crente, hein? Irmão, o acusador já tem o diabo, não precisa de ti. A gente já luta contra o diabo, a gente já luta contra as potestades, não precisa de ti para mais um. Mas o outro fez, não sei quem fez. Efésios 5:11, Paulo diz: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. O que é um cúmplice, Mateus? Estudante de direito, advogado, advogado. Conte para nós, o que é um cúmplice? Fala aí no microfone, Vaso, deixa Deus te usar. Coadjuvante. Coadjuvante. Ele não comete o crime, mas ele está do lado e diz assim: vai, mata mesmo, pode matar. Aí quando vem a polícia, eu não toquei a mão, hein? Foi ele, eu não fiz nada. Mas você é cúmplice. Aí, quem sabe você esteja por fortalezas mentais, pensamentos, aprisionado e não sabe por quê. Lembre, se você de repente foi cúmplice em alguma das obras infrutíferas das trevas. Paulo diz assim: antes, porém, reprovai-as. Reprove, jogue luz
nas obras infrutíferas das trevas. Amém? Quer ser livre, irmão? Diga: eu quero ser livre. Pessoas aprisionadas na fortaleza, elas acreditam que nunca vão vencer o diabo. E é por isso que elas aceitam limitações, vícios, pecados que dominam a mente. E a pessoa que está presa na fortaleza do pecado, ela não luta, porque ela diz assim: quem aqui já ouviu essa? Essa é boa, essa é boa. A carne é fraca. Quem aqui já ouviu? Meu irmão, mas o texto diz que o espírito está pronto. A carne é fraca, pastor. E o teu espírito? Porque o espírito está pronto. Não é o Espírito Santo que esse texto está falando. O espírito aqui está com letra minúscula. É o espírito que nos conecta a Deus. Corpo, alma e espírito. A carne está fraca, mas o teu espírito tem que estar pronto para vencer as astutas ciladas do diabo, para não se deixar entrar em fortalezas. Mas existe uma ordem, e eu vou te ensinar essa ordem hoje para você começar o processo de libertação da tua mente. Essa ordem está em Tiago 4,7, que diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele... Amém? Então o diabo vem te enfrentar, como em Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que o diabo levou Jesus ao deserto para ser tentado. O diabo levou Jesus, o Espírito, levou Jesus a um lugar de tentação. O Espírito levou Jesus para ser tentado pelo diabo. Então o diabo, muitas vezes ele nos tenta, ele insiste em colocar-nos fortaleza. Mas aí eu vou te ensinar uma arma espiritual hoje, e você vai dizer amém. Amém. Você vai se sujeitar a Deus. O que é se sujeitar a Deus? Andar em santidade. Você vai se sujeitar a Deus para que Ele não tenha nada para te acusar. E quando o pensamento vier, você vai estar lá na tua casa, no teu trabalho, seja onde for, você vai dizer: Deus te repreenda, Satanás. Quem pegou aqui? Pega, que isso aqui é forte. Deus te repreenda, Satanás. Você tem autoridade de crente ou não tem? Pastor, vem pensamentos de depressão para mim todo dia. Espírito de suicídio, de morte. Todo dia vem para mim. Você vai se sujeitar a Deus. O que é se sujeitar? Estar debaixo da autoridade de Deus. Porque o Espírito de liberdade, o Espírito de libertação que a gente quer das coisas de Deus, ele nos afasta de Deus. Isso aconteceu com Adão e Eva, isso aconteceu na parábola do filho pródigo. O que o filho pródigo fez? Ele foi ser livre, ele saiu de casa para ser livre, mas ele se tornou escravo do pecado. Então esse sentimento de eu achar que quero liberdade das coisas de Deus, me leva para fortalezas do pecado. Então eu tenho que estar sujeito a Deus, às autoridades constituídas de Deus. Pai, Filho, Espírito Santo, eu estou sujeito à autoridade de Deus. Aí eu resisto ao diabo, ele vem. Tem gente que muitas vezes, mesmo um crente, não resiste em nada ao diabo. Bateu, levou. Falou A, ele já fala B. Conhece alguém assim? Tem um tempo livre, pecou. Tem relacionamentos furtivos e se enfiou em problemas. Não chegou nem a resistir. Não resiste mais, se entrega como se fosse uma vítima. Não, irmão, nós estamos aqui para resistir. Lembra do que eu falei aqui? Não é para você passar pela frente da fortaleza e orar por ela. É para você pegar a fortaleza e destruir ela.
Então você tem que sujeitar diante de Deus, para que depois você possa resistir ao diabo. Não adianta você resistir ao diabo sem se sujeitar a Deus. A ordem deste versículo é clara: você não resiste ao diabo se você não está sujeito a Deus, porque senão o diabo vai te dar uma surra. Você não tem autoridade para resistir ao diabo se não estiver debaixo da autoridade de Deus. Então primeiro eu tenho que estar debaixo da autoridade de Deus, minha casa debaixo da autoridade do Espírito, e então eu dou uma ordem a ele, eu digo: Satanás, aqui na minha casa tu não manda. Satanás, Deus te repreenda. Tu vai sair daqui hoje, espírito de pobreza, espírito de bagunça, espírito de dissensão, espírito de Babel, que ninguém se entende, um fala B, o outro entende C, ninguém se entende. Deus te repreenda, Satanás. Deus te repreenda das minhas finanças. Deus te repreenda dos meus netos. Deus te repreenda da minha casa. Aí você exerce autoridade, porque você está sujeito a princípios. Amém? Semana que vem eu continuo. E eu quero te dar armas poderosas em Deus, para você libertar sua mente no nome de Jesus.